Olá, é bom ter você de volta. Vamos ver então as decisões que foram publicadas agora na quarta semana de fevereiro de 2019 que nos pareceram mais relevantes. Na verdade, começamos com a decisão que foi publicada na semana passada, mas que só acompanhando a sessão foi possível perceber a relevância, ou pelo menos a confirmação do seu conteúdo. Trata-se dos embargos 24159 de 85 de 2015, no qual, de alguma sorte, se restaura a noção do recurso extemporâneo, ou seja, aquele recurso que é interposto antes da publicação da decisão contra a qual se investe. No caso, houve a interposição de dois recursos, de embargos de declaração e embargos à SDI, e entendeu-se que esses embargos à SDI não poderiam ser admitidos, porque estaria se contrariando a regra da unirrecorribilidade das decisões e da preclusão consumativa. A ementa do julgado traz que, à luz do princípio da unirrecorribilidade das decisões da preclusão consumativa, institutos vigentes no sistema recursal, é vedado interpor mais um recurso em face da mesma decisão, em caso a reclamante, após a publicação do acórdão da turma, opôs embargos de declaração e, em seguida, antes do respectivo julgamento, interpôs recurso de embargos a essa subseção. Registra-se que não houve aditamento do recurso de embargos após o julgamento pela turma dos embargos de declaração. Nesse contexto, inviável o conhecimento do presente apelo diante da incidência da preclusão consumativa. Essa noção de recurso extemporâneo, ou seja, aquele recurso que é apresentado antes da publicação do acórdão da turma, parecia já superada pela edição do CPC de 2015 e até mesmo pela evolução da jurisprudência do TST. Houve, alguns anos atrás, uma constância na aplicação desse entendimento quando a parte simplesmente sabia do resultado do julgamento, por ter comparecido à sessão de julgamento no tribunal, e simplesmente antes da publicação da decisão propriamente dita, do acórdão propriamente dito, já interpunha o recurso, porque eventualmente era uma matéria conhecida, ela já sabia quais seriam suas razões e interpunha seu recurso. Havia então a controvérsia acerca da admissibilidade ou não desse recurso. Durante bastante tempo se entendeu que se consideraria esse recurso extemporâneo, em oposição ao recurso intempestivo. O recurso intempestivo seria aquele interposto depois de transcorrido o prazo para sua interposição regular. O recurso extemporâneo seria aquele interposto antes mesmo do início desse prazo. Acompanhando a sessão desses julgamentos especificamente, se pôde verificar que, por maioria, se entendeu que vai se restaurar esse entendimento, ou seja, a parte que interpuser embargos de declaração tem que aguardar a publicação do acórdão referente ao julgamento dos embargos de declaração, para só depois interpor o recurso próprio, o recurso que efetivamente impugna a decisão original e que se destina à sua revisão efetiva, a revisão do seu mérito. No caso, deve-se lembrar que deve-se evitar essa interposição conjunta de embargos de declaração e embargos de ASDI, ou mesmo outros recursos que fossem cabíveis, como por exemplo, embargo de declaração e recurso ordinário em vista da sentença, ou embargos de declaração e recurso em vista em face do acórdão do Tribunal Regional. Nessa situação, se houver necessidade da interposição dos embargos de declaração, devem-se opor esses embargos e aguardar o julgamento, para então se interpor o recurso próprio, que no caso aqui seriam os embargos. Haveria uma alternativa, pelo menos sinalizada de alguma sorte no julgamento, de que caso a parte, no mesmo momento, interpusesse embargos de declaração e recurso de embargos a SDI ou o equivalente, haveria possibilidade de que após o julgamento desses embargos de declaração houvesse o aditamento ou mesmo a ratificação. O importante é verificar que, por segurança, apesar de não haver necessidade expressa na legislação, é interessante que, mesmo que os embargos de declaração sejam da outra parte, é interessante que aquela parte que tenha interposto algum tipo de recurso antes da publicação do julgamento de embargo de declaração, ratifique ou mesmo adite, acrescente fundamentos em vista do resultado que possa ser modificado pelo julgamento dos embargos de declaração. É certo de que, acompanhando a sessão, se verifica que houve uma divergência nesse julgamento, então é possível até que essa matéria seja rediscutida. O importante é que, em vista desse julgado da semana passada, se verifica
de algumas formas, a restauração dessa noção de recurso temporâneo, ou seja, de recurso interposto antes da publicação definitiva do acórdão contra o qual se investe. O próximo caso que vemos trata de uma questão interessante relativa à possibilidade de revisão de ofício de pressuposto indispensável à constituição do dissídio coletivo, no caso, a apresentação de forma clausulada e fundamentada das reivindicações da categoria, como inclusive um reflexo do efeito translativo nos recursos de natureza ordinária. Trata-se aqui do recurso ordinário em dissídio coletivo 100.11.55, dígito 20 de 2015, que confirma essa circunstância, que conforme a jurisprudência do TST, o dissídio coletivo deve ser apresentado de forma clausulada e fundamentada, ou seja, cada uma das reivindicações da categoria deve ser apresentada em artigo distinto e com a fundamentação específica daquela reivindicação, ou que fundamente aquela pretensão da categoria. No caso particular, essa questão já é conhecida, inclusive expressa na orientação jurisprudencial da STC. O que se confirma aqui de interesse é a possibilidade de que essa questão seja analisada de ofício, mesmo que as partes contrapostas não tenham arguído essa questão antes no processo. A emenda desse julgado traz que o sindicato profissional, ao juizar o dissídio coletivo, não observou o disposto na orientação jurisprudencial número 32 da SDC, que, em observância ao contido no precedente normativo 37, também da SDC, estabelece que é pressuposto indispensável à constituição válida e regular do dissídio coletivo a apresentação, de forma clausulada e fundamentada, das reivindicações da categoria. A despeito de os municípios recorrentes não terem se surgido em relação a esse aspecto, a matéria pode e deve ser analisada de ofício, pois se trata de pressuposto processual a ser observado na instauração da instância no dissídio coletivo. Extingue-se o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 4 do CPC. Ressalvam-se, contudo, as situações fáticas já constituídas a teor do artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 4.725 de 65. Então, aqui se confirma então que essa circunstância é uma manifestação do efeito translativo, ou seja, de que cabe ao juízo revisor, no julgamento de recursos de natureza ordinária, não só recursos ordinários, mas também apelações, a revisão de pressupostos da Constituição e desenvolvimento válido dos processos, ou seja, questões de ordem pública podem ser examinadas de ofício na mera análise do recurso de natureza ordinária, mesmo que não tenham sido questões veiculadas pelas partes. Trata-se, sim, de uma questão bastante restrita que não se verifica, por exemplo, no recurso de revista, mesmo vícios graves na constituição ou desenvolvimento do processo, mas que não tenham sido alegadas em recurso de revista, elas não serão conhecidas de ofício, diferentemente do que se dá, por exemplo, no julgamento de recursos ordinários, mesmo que seja em dissídio coletivo. E aqui no particular se verificou que o não atendimento dessa apresentação de forma clausulada e fundamentada das reivindicações da categoria prejudica a constituição válida do dissídio coletivo e, consequentemente, deve ser extinto. A nota particular também aqui é em relação ao artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 4.725 de 65, que confirma que mesmo quando se, por exemplo, dá provimento a recurso ordinário e, no caso, se extingue o processo, ou seja, torna-se sem efeito o dissídio coletivo, eventuais situações fáticas já constituídas, como por exemplo salários já recebidos, não precisarão ser devolvidos. O próximo caso que vemos é bem interessante, traz uma novidade acerca da aplicação do CPC de 2015 ao processo de trabalho, notadamente acerca de qual recurso é cabível em vista da decisão liminar que julga improcedente a ação rescisória. Trata-se do recurso ordinário em ação rescisória 10.17.34, dígito 49 de 2017, cuja emenda traz que, em hipótese em que o relator da ação rescisória perante o Tribunal Regional julgou liminarmente improcedente a pretensão desconstrutiva, invocando a dicção dos artigos 968, parágrafo 4º e 332 do CPC 2015 e 7º, inciso 1º da Instrução Normativa número 39 do TST, a decisão pendente de submissão ao colegiado, contra o qual não cabe recurso ordinário de imediato. Existência de dúvida razoável quanto ao recurso cabível em face da nova disciplina introduzida pelo CPC de 2015, situação que reclama a aplicação do princípio da fungibilidade consoante solução preconizada pela orientação jurisprudencial número 69 da SDI 2, a fim de que o recurso interposto seja recebido por sua verdadeira identidade. Então, o que você tem aqui? A orientação jurisprudencial número 69 diz que quando se interpõe recurso ordinário
de decisão que indefere petição inicial de ação rescisória ou de mandado de segurança, na verdade tem-se a aplicação do princípio da fungibilidade e esse recurso ordinário deve ser reenviado à instância de origem, ao Tribunal Regional, e seja julgado como agravo, por se tratar de decisão monocrática em sede de Tribunal Regional que não foi ainda objeto de revisão pelo correspondente colegiado. Aqui é uma situação relativamente nova porque o CPC de 2015 criou essa possibilidade de que o relator ou o juiz da causa julgue liminarmente improcedente a pretensão, ou seja, não é uma questão de irregularidade processual que justifica a extinção do processo sem resolução de mérito. Nesse caso, haveria a resolução de mérito, julgando-se improcedente, conforme as hipóteses contempladas no artigo 332 do CPC. Ocorre que o artigo 332 do CPC faz referência ao recurso de apelação como um recurso adequado para impugnar essa decisão. Ou seja, se, por exemplo, ajuiza-se uma ação numa vara civil e o julgador, em virtude dos fundamentos que são admissíveis no artigo 332 do CPC, julga liminarmente improcedente essa decisão, lá está referido que caberá apelação. A correspondência mais imediata seria o cabimento do recurso ordinário na Justiça do Trabalho. Entretanto, a novidade aqui, ou o procedimento que seria novo, foi a circunstância de que essa regra que era prevista para os processos em primeiro julgamento, perante vara ou perante juízos monocráticos, foi aplicado por relator de ação rescisória, ou seja, uma ação que deveria ser conhecida por um colegiado, que varia conforme o tamanho e a organização dos tribunais regionais, foi liminarmente julgada improcedente. Nessas circunstâncias surge realmente a dúvida, porque essas decisões de relatores em ação rescisória são passíveis, em geral, de recurso por meio de agravo ou do meio próprio estabelecido no regimento interno de cada tribunal. Entretanto, como o artigo 332 do CPC remete à apelação, a ilação que poderia se extrair é que seria cabível o recurso ordinário. Entretanto, o recurso ordinário é cabível de decisões dos colegiados tribunais regionais no julgamento de ação rescisória. Consequentemente, é possível sim aferir uma dúvida razoável acerca do recurso cabível. E nesse caso, a conclusão a que chegou o TST nesse julgamento específico é de que cabe, então, nas hipóteses de julgamento liminar pela improcedência de ação rescisória, com base no artigo 332 do CPC, caberá então agravo e não recurso ordinário. Apenas após o julgamento desse agravo pelo Tribunal Regional é que a parte poderá se valer do recurso ordinário. O próximo julgado de que vemos é também bastante interessante e trata da distinção entre substituição processual e representação processual, os seus efeitos na admissibilidade de dissídio coletivo e também no seu confronto ou sua adequação ao tema 823 da tabela de temas de repercussão geral do STF. Trata-se do recurso ordinário em dissídio coletivo 9100, dígito 29 de 2013, no qual foi reexaminado em juízo de retratação, o qual afinal não foi exercido. A ementa do julgado traz que o sindicato é dotado de legitimação ordinária para a defesa dos interesses gerais da categoria representada, situação em que não atua em nome próprio na qualidade de substituto processual, mas em nome alheio como representante processual à luz do artigo 513-A da CLT. Daí porque exigível a autorização dos representados, para que deve ser obtida em Assembleia Geral específica e regularmente convocada, observado o disposto no artigo 859 da CLT e nas orientações jurisprudenciais 8 e 29 da SDC, do TST. Por outro lado, a hipótese abordada no tema 823 da tabela de temas de repercussão geral do STF trata de situação diversa desses autos, pois se refere ao estudo da substituição processual, em que o sindicato é dotado de legitimação extraordinária para atuar em juízo em nome próprio, na defesa de direito subjetivo alheio, para o qual, por certo, é inexigível a autorização dos substituídos em Assembleia Geral. Aqui o caso que veio a se contornar foi a devolução desse processo ao TST para eventual exercício do juízo de retratação em vista do aparente confronto entre o decidido e o tema 823 da tabela de tema da repercussão geral do STF. Esse tema 823 sinaliza a possibilidade de substituição processual ampla pelos sindicatos, sem que haja necessidade de se obter autorização expressa desses substituídos. O que se caracterizou, na verdade,
e vale então verificar o conteúdo desse julgado para se observar a distinção que é feita entre a substituição processual e representação processual, entre legitimação ordinária e legitimação extraordinária. Se identificou então que quando o sindicato instaura a instância, promove dissídio coletivo, ele está atuando como representante processual e, consequentemente, deve obter a autorização dos representados conforme o procedimento estabelecido na CLT, ou seja, por meio de Assembleia Geral especificamente convocada para esse fim, ou seja, de obter a autorização dos representados, dos integrantes da categoria, para a instauração de dissídio coletivo. Trata-se de circunstância de legitimação ordinária. Consequentemente, há necessidade da obtenção dessa autorização e, de alguma sorte, se extrai desse julgamento que as eventuais limitações de ordem processual que se instaurem em relação ao dissídio coletivo estariam dentro da constitucionalidade em vista de decisões do STF que atribuem aos sindicatos ampla capacidade de substituição processual. Mais uma vez, quem tiver alguma dúvida maior acerca de no que se distingue a legitimação ordinária e legitimação extraordinária, substituição e representação processual, vale ver o inteiro teor desse julgamento, porque ele é bastante claro nessa identificação e mais detidamente no confronto com o tema 823 do STF. E essas foram as decisões que nos pareceram mais relevantes, publicadas agora na quarta semana de fevereiro de 2019. Se algum dos temas que surgiram nessas decisões lhe pareceu relevante ou mereça uma atenção diferenciada, deixe indicado aí nos comentários e prepararemos um vídeo específico para tratar desse tema. Eu agradeço se você der o like nesse vídeo e puder divulgar a outras pessoas que possam ter interesse nessa matéria. Agradeço novamente sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.